E aí, pessoal, mais uma vez passando por aqui para falar sobre um assunto hiper mega importante, que é sobre água. Quero falar sobre água hoje com você. Entendermos as funções da água, as propriedades da água, tá certo? Então nós vamos conhecer um pouco mais desse bem tão precioso para nós. Então, depois da vinheta, eu te aguardo para falarmos um pouco mais sobre essa substância inorgânica preciosa. Então, pessoal, vamos nessa então, vamos começar falando sobre água. Água que é uma substância pura, sem cor, sem cheiro e sem sabor, tá certo? Vamos lá. Então, a água é uma substância polar. Por quê? Ela apresenta um polo positivo, um polo negativo. Isso permite que ela se ligue a outras substâncias. Ou que ela se liga também a outras moléculas de água, onde tem uma, tem mais outras 4 moléculas se ligando, tá bom? A gente vai explicar mais isso à frente. Então, a água é uma substância polar, tá? E eu quero falar para você que aqui eu tenho a configuração angular da água. Olha que interessante. Nós temos um oxigênio, que ele tem carga negativa, 2 hidrogênios com carga positiva, configurando então que era uma substância polar. Bacana! Ela apresenta, quando ela se liga a outras moléculas, não é por uma ligação covalente, não é por uma ligação metálica, não é por uma ligação qualquer, mas é uma ligação que nós chamamos de pontes de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio, tá? Ligação de hidrogênio. Então tá aqui. A água apresenta também o que nós chamamos de tensão superficial. Vamos entender isso? Vamos entender? Primeiro, a água ela apresenta adesão entre as moléculas e coesão entre as moléculas, de forma que apresenta uma membrana, olha só, elástica. Não sei se você já percebeu, se já viu alguns insetos, aranhas, por exemplo. Eu já vi inúmeros insetos andando sobre a água. Dá a impressão que a água chega até a se movimentar. É isso. Ela tem uma membrana elástica. Isso é provocada pela tensão superficial, adesão e coesão entre as moléculas. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, voltando aqui agora. A água apresenta calor específico elevado. Vamos entender. Como assim? Por que ela tem um alto calor específico, um elevado calor específico? Para que a água eleve 1 grau na sua temperatura ambiente, ou não, ou abaixo desse grau, por exemplo, ela está com 25 graus agora, para ela ir para 24 graus ou para 26 graus, é necessária muita energia para que ela aconteça, para que essa mudança de temperatura, tanto para mais quanto para menos, aconteça. Então, exige uma quantidade grande de energia para que a mudança de temperatura ocorra. Por isso que ela tem o quê? Um alto calor específico. Muito bem, a água, nós sabemos que a 0 graus Celsius é o ponto de fusão e a 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água, ok? Bacana? Lembrando aqui que aqui no ponto de fusão, a água que está no estado sólido passa para o estado líquido. No ponto de ebulição, a água que está no estado líquido passa para o estado gasoso. Bacana?
Beleza, vamos continuar aqui. A água apresenta inúmeras funções. Vamos ver quais são as funções da água? Primeiro, transporte de substância. É verdade. A água, ela simplesmente transporta os nutrientes, as substâncias por todo o nosso corpo para o interior da célula. Vamos pensar num suco. Vamos pensar no suco que você está tomando, num alimento que está comendo e ele vai para o estômago, lá ele vai ser decomposto. É claro que a decomposição começa mecanicamente na boca, mas aí é a água que vai levar a conduzir estes nutrientes, essas substâncias, até o destino, que é o interior da célula. Bacana? Então, uma função lubrificante. A água, ela realmente tem função lubrificante. Não só para hidratar, lubrificar as cordas vocais, mas também as cartilagens que estão aqui entre os membros são formadas a partir da água. A água é um dos principais componentes da cartilagem que permite nós movimentarmos e não fazer barulho. Olha que interessante isso. A água tem função lubrificante. A água tem função de regulador térmico. Imagine você, um calor terrível. Você chega, toma aquele banho, você já se sente diferente. Tá um calor terrível, dá aquela chuva, por exemplo, aí o que acontece? Olha que temperatura mais amena, olha que maravilha. Ela realmente tem essa propriedade, é um regulador térmico, beleza? Tanto para aquecer, tanto para esfriar. Bacana? Solvente universal, gente. Essa propriedade ela é extraordinária. De fato, a água, ela é um solvente universal. Ela consegue realmente agir junto ao soluto e dissolver esse soluto. Ela consegue, junto com o NaCl, o sal de cozinha, cloreto de sódio, quando ele é quebrado, olha o que acontece: 4 moléculas de água se ligam ao sódio, 6 moléculas de água se ligam ao cloro. Isso é interessante. Então, a água tem essa função que é solvente universal por participar na maioria das soluções. Tá bom? Se você observar, na gasolina tem água, no álcool tem água e assim por diante, só para você entender esta função. Mecanismos. Quais são os mecanismos? Mecanismo de osmose. O que é osmose? É a passagem da água de um meio, olha só, é a mudança, é a saída da água de um meio menos concentrado em sal para outro meio mais concentrado em sal. Ou seja, sai desse gradiente de concentração com menos sal, migra para um outro gradiente com mais sal, com a finalidade de equilibrar a concentração salina. Isso é o que? Osmose, beleza? É claro que aqui não tem gasto de energia, tá bom? Mecanismo de hidrólise. O que é isso? A água tem a propriedade de quebrar moléculas grandes em moléculas pequenas. Não sei se vocês se lembram, quando alguém fez um suco, papai e mamãe fez um suco para você, eu me lembro da minha época, era aquele que suquinho, um saquinho desse tamanhozinho que você colocava 2 litros de água, só o veneno, mas era delicioso. Você pegava uma bolacha, ia molhar, demorava um pouquinho, a bolacha já derretia dentro do suco. No chá, acontece. O que é isso? A água quebra moléculas grandes em moléculas pequenas. E aí, então, nós falamos que é hidro. Vem do grego, água, lise, quebra. Bacana? Mais uma propriedade, mais uma função. Outra função da água extraordinária, capilaridade. Ela apresenta capilaridade, essa função de capilaridade. Imagina a água que sai do solo, é absorvida ali
pelas raízes e vai até o ápice da planta, passando pelo caule, os galhos, até chegar nas folhas. Muito bem, porque ela apresenta essa propriedade chamada de capilaridade, tá bom? Interessante, eu fiz esse desenhozinho para você ver. Se aqui o vaso, vamos imaginar aqui que seja então o xilema na planta. Se o vaso ele é muito largo, a capilaridade ela se mostra mais fraca. Então a força aqui é mais fraca, mas se ela for mais estreita, essa força da capilaridade ela é maior. E aí a pressão faz com que essa água chegue até o ápice da planta, até as últimas folhas, a parte mais alta da planta. Beleza? Tranquilo. Podemos classificar algumas substâncias em relação à água em hidrofílica e hidrofóbica. Quais são as substâncias hidrofílicas? São aquelas que têm afinidade com a água. São aquelas que aderem à molécula de água, tá bom? E as hidrofóbicas? Hidrofóbicas são aquelas que não aderem à molécula de água, que não gosta de água, que não gruda com água, que não se dissolve com água. Então eu falo que aqui as substâncias elas podem ser classificadas em hidrofílicas, quando tem afinidade com a água, quando tem aderência com a água, e aquelas que não apresentam afinidade, que não tem aderência, nós a chamamos de hidrofóbicas, beleza? Tranquilo? E aqui é importante salientar para você. Por que eu coloquei fotossíntese? Porque a água ela está presente nessa fotossíntese, nessa reação extraordinária que ocorre nos vegetais, algumas bactérias, tá bom? Então, olha só o que acontece nas algas. Vamos lá. Então, essa fotossíntese clássica, onde eu tenho moléculas de gás carbônico, água, na presença de luz e clorofila, produzindo gás, ou aliás, produzindo glicose, tá? Produzindo glicose, também gás, oxigênio vai para a atmosfera para nós respirarmos e ainda como produto final também mais 6 moléculas de água. É importante dizer que, olha só, é pela quebra da molécula de água, também chamada de fotólise, que esse oxigênio vai para a atmosfera e nós respiramos, tá bom? Bacana? Então a água também participa da fotossíntese, que aqui eu quero mostrar para você, finalizando já nosso momento bacana, mas eu quero falar ainda sobre desidratação. Vamos lá. Então aqui nós temos os fatores. A quantidade de água no ser vivo depende de alguns fatores. Primeiro, idade. Quanto mais jovem, maior a quantidade de água. Quanto mais idoso, menor a quantidade de água, tá bom? De acordo com a espécie, a quantidade de água varia de acordo com a espécie. Me lembro muito bem da água viva. A água viva apresenta 98% do corpo é água. Olha que interessante, tá? Muito bem. Metabolismo. Quanto maior a quantidade de reações no interior da célula, mais água é produzida. Interessante. Onde é que tem mais água? No interior da célula. Então, quanto maior o número de reações, ou seja, quanto maior o metabolismo, maior a quantidade de água. Tá bom? Vamos aqui então entender desidratação, síntese de água por desidratação. Aqui eu tenho 2 moléculas de glicose, tá? 2 moléculas de glicose que são monossacarídeos da classe das hexoses, porque apresentam 6 átomos de carbono. Vamos lá então. Então aqui nós temos uma glicose que se liga a outra glicose. Olha que nós observamos aqui, esse hidrogênio se liga a essa hidroxila, formando uma molécula de água.
essas duas glicoses se ligam, formando então uma maltose, que é um disacarídeo, tá bom? Então, esse disacarídeo formado por duas glicoses, na verdade, foi originado a partir da desidratação entre essas duas moléculas de glicose que ocorreram, tá bom? Então, aqui ocorreu aqui dentro, junto dessas duas moléculas de glicose, uma reação química chamada de síntese por desidratação. Então, finalizando, é isso. Eu gostaria que você realmente, a partir dessa videoaula, valorizasse mais a água. Nós sabemos que a água nunca acaba. Ela simplesmente muda de estado físico. Quais são os 3 estados físicos? Sólido, líquido e gasoso. Porém, a água potável, essa sim pode acabar. Então, nós temos uma grande missão: evitar o desperdício de água. Além disso, o que mais? Plantar árvores. Vamos reflorestar o mundo. Vamos cuidar das nossas nascentes. Vamos preservar as nossas nascentes. Tá bom? Então, espero ter ajudado você nessa videoaula. Espero realmente ter colaborado e passado a mensagem sobre água para você, tá certo? Um abraço, Deus te abençoe. Se você gostou, siga-nos no Instagram, inscreva-se no YouTube, siga-nos também no Facebook. Deixe lá o seu like e comente se você gostou dessa videoaula. Um abraço, Deus te abençoe, tchau!